Aleluia, glória a Deus. Jesus está vivo, meus amados. Ele está vivo e Ele vai voltar para recolher a sua igreja, recolher aqueles que ouviram o seu chamado, aqueles que estão passando pela preparação, porque para você chegar, você primeiro tem que ser preparado. O chamado, ele é 0800, você não paga nada, mas quando você entra, aí vai haver a preparação, e preparação essa que muitos não querem aceitar. Agora eu acho interessante, não é nada, você vai procurar emprego, chega numa empresa, entrega o currículo, é chamado, faz ali os testes, faz a entrevista e começa a trabalhar. Aí você diz assim: pronto, já estou trabalhando, estou seguro. Não. Você tem 3 meses de experiência naquela área para ser aprovado ou reprovado. Se você for aprovado, continua como funcionário daquela empresa. E se você for reprovado, abre-se a vaga para outro, mais preparado que você. Então, na obra de Deus não tem diferença nenhuma. Nós estamos em preparação. E muitos são reprovados, sim. E muitos também são aprovados. Mas na obra de Deus não pode haver reprovação. Mas eu me reprovo sozinho. Em uma empresa eu faço de tudo para ser aprovado. Eu faço de tudo. Eu trabalho, eu chego mais cedo, eu sou o primeiro a chegar, o último a largar, porque eu preciso daquele emprego. E quem nunca fez isso quando teve o seu primeiro? Primeiramente que aquele que tem o primeiro emprego, que nunca trabalhou, ele fica assim, ele começa aquela ansiedade: eu chego primeiro, porque ele tem que mostrar para o empresário, o dono da empresa, que ele é uma pessoa eficiente. E por que para Deus nós não temos também essa mesma disposição de apresentar a Deus a nossa eficiência, apresentar a Deus aquilo para que Ele me chamou, e eu estar na obra dEle, afinco na obra dEle, estar fazendo a vontade dEle, com a disposição que a gente tinha quando estava no mundo, porque quando eu estava no mundo eu era disposto, e eu era disposto mesmo. Aí eu estou na casa do Senhor, estou na obra, estou na salvação, no caminho da salvação, eu estou com o passaporte para o céu, aí me bate preguiça, me bate desânimo, me bate tristeza. Tudo bem, meus irmãos, nós somos humanos, e isso é normal. Agora, o que não é normal é você se deixar abater pelo desânimo, porque o desânimo é a única ferramenta que Satanás tem e não vende para ninguém, porque é que ele mais usa. Ele não vende para ninguém, ele nem dá, porque é a única ferramenta que ele tem, que é a mais poderosa, é o desânimo. Ou não? Já se sentiu desanimado algumas vezes? Eu já, e muitas. Não é a primeira vez não, muitas. Porque muitas vezes o desânimo vem através da decepção. Decepcionou-se, bate o desânimo. Então veja como o inimigo ele trabalha bem. Primeiro ele causa na tua vida uma decepção, e depois ele te dá um prato, o desânimo. Aí tu se abraça com a decepção, toma agora aí pega o desânimo, aí esfria, não quer fazer mais nada, perde a vontade. E isso nós vemos em todas as igrejas, não é só por aqui não, é em todo lugar. Nós estamos vendo que os nossos irmãos cristãos, eles estão assim, eles passaram os 3 meses de experiência, estão dentro da empresa, agora relaxando, agora vou relaxar, já sou funcionário, não tem aquele negócio, salvo para sempre? Não. O chamado é 0800, mas a chegada aos céus tem o seu preço. E o preço, meus amados, é pesado. O preço não é qualquer um não, porque o preço que o Filho fez por mim e você foi também muito pesado. E por que o nosso preço vai ser, como diz o ditado, mamão com açúcar? Glória a Deus. Amém, meus amados? Meus queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 até o 3, vamos só até o 3 só. Já é um texto muito batido, muito conhecido, muito falado, mas Deus tem algo maravilhoso
para mim e para você esta noite. Gênesis capítulo 12, o versos 1. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para o povo de Bezerro, um abraço para a irmã Flávia, obrigado pelo culto de ontem, maravilhoso, culto bênção de Deus, e eu gosto de fazer culto assim em rua, eu me sinto mais à vontade, então foi bênção de Deus. Os que foram, nós também agradecemos, que tiveram lá, tivemos convidado de fora também lá, adorando ao nosso Deus verdadeiro. Então foi bom demais o culto ontem. Então parabéns para o pessoal de lá que organizou, que preparou, e foi bênção de Deus. Amém, meus amados? Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 12, o versos 1 diz assim, meus queridos: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Meus amados, nós sabemos que Deus ele trabalha em cima da família. O projeto de Deus, desde o começo, foi família, e ainda é família. Então, por esse motivo, que o inimigo ele trabalha tanto no meio da nossa parentela. Por esse motivo que o inimigo ele não cessa de estar tentando destruir a família, porque ele sabe que é um projeto de Deus. Ele destruiu a família de Jó, mas a todo momento ele continua tentando destruir a nossa família. Joga uma setinha aqui, joga outra ali, usa um aqui, usa outro ali. Então ele sabe que se o projeto é de Deus, se é de Deus, não é bom para ele. Então ele começa por aí. Então começou com Adão e Eva. Deus levantou um casal, Adão e Eva. Começou com Abraão, Saraí, começou com seu filho, começou com a família de Davi. Então todo o projeto de Deus, ele é baseado na família. A nossa família é um projeto de Deus. Então o inimigo ele não vai aceitar isso de forma nenhuma. Ele vai querer de uma forma ou de outra tentar desviar o foco. Então é por isso que somos atacados constantemente, porque ele sabe que esse projeto ele dá certo. Então quando a gente fala em família, eu costumo dizer que a minha família, ela em si, todos, entre irmão, pai, mãe, esposa, filho, essa é a minha família. A minha família ela não é subdividida em eu, a minha esposa e minhas meninas, não. A família, o projeto de Deus, ele é todo. Mas o texto diz aqui que Deus chegou para Abraão e disse: olha, deixa a tua parentela e vai para um lugar. E esse lugar, Abraão não sabia. Então quando ele diz assim: deixa a tua parentela, sai da tua terra, deixa a tua parentela, sai debaixo da asa do teu pai ou dos braços do teu pai, e vai fazer aquilo que eu tenho preparado para ti. E terça-feira foi dada aqui a aula bíblica aqui, falando sobre missões. Então, como foi dado terça-feira missões, que é sempre missões até o final da aula, Abraão aqui ele também recebeu essa missão. Abraão ele não pensou duas vezes quando ele ouviu o chamado de Deus. E por que eu comecei aqui a falar de família? Porque família, meus amados, tem umas que dão certo, tem outras que não. Tem umas que vai pelos trancos e barrancos, tem outras que nem trancos e barrancos conseguem ir. Mas eu sou assim, eu digo para você, não desista da sua família. Não desista do seu filho, não desista da sua filha,
não desista do seu pai, da sua mãe, porque esse projeto não é meu, não é seu, ele é de Deus. Adão, quando pecou, Adão e Eva, Deus não desistiu deles dois. Se ele era projeto de Deus, se eles erraram, e por que Deus ia desistir deles? Não. Deus deu a ele uma incumbência, deu a ele outra missão, e eles levaram essa missão, mesmo através do erro dele, e hoje nós somos fruto daquele erro dele. Hoje nós somos fruto de Adão e Eva. Mas aqueles que vão casar, aqueles que querem formar família, e eu sempre digo, eu conversando com a minha filha, quando ela arrumou seu namorado, e eu penso assim, quando você, porque família é o seguinte, a minha família, eu, minha esposa, minha mãe e meus irmãos, apesar que meus pais já morreram, mas tenho meus irmãos, mas quando eu me casei com a minha esposa, eu trouxe outra família para morar comigo, eu uni outra família à minha família. Então, eu tinha muito cuidado em que? Eu digo, ela tinha muito cuidado, porque quando você unir a sua família com outra família, você tem que saber a outra família, como é que procede aquela família. Como é que aquela família, ela convive, como é que ela está. Porque se você juntar a sua família com uma família totalmente diferente daquele projeto que já é a sua, aí fica difícil. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, Abraão, ele recebe de Deus o chamado, e ele sai no chamado. Então, vemos aqui que a proposta que Deus deu para Abraão, primeiramente, ele recebeu uma ordem de Deus. Recebeu a ordem. Segundo, uma promessa. Terceiro, uma família, que saiu ele, esposa, o sobrinho e os seus escravos, foram uma família completa com ele. E uma terra. Depois, uma fé. Porque, vamos lá, vamos imaginar, Abrão, que o texto diz aqui que ele já tinha as suas fazendas. Abrão não era pobre, ele era um homem muito rico naquela terra, ele tinha suas posses, muitas daquelas, e ele recebe um chamado de Deus, e ele não pensou na sua posse, diferente daquela parábola, daquele jovem, que quando Jesus diz assim, ele pergunta assim, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor fala assim, muito simples, venda tudo que você tem, dou para os pobres e me segue. Há uma proposta ali, praticamente idêntica de Abraão, só que houve ali uma decisão contrária. Aquele jovem, por ser jovem muito rico, ele não ia deixar a riqueza para seguir Jesus, que andava simplesmente, que era um homem que andava descalço, praticamente descalço, era um homem que andava no meio de muita gente, e aquele jovem era muito rico. Mas Abraão também era rico. Abraão também era rico, ele tinha suas posses, mas ele recebeu e saiu. Ele foi na direção que nem ele sabia onde era, mas ele foi por fé. E viver por fé, quem suporta viver por fé? Porque falar é bom demais, meu amado. Ler o texto de Abraão aqui é maravilhoso, mas vou me colocar no lugar de Abraão. Se eu recebo uma proposta dessa, eu vou ser sincero, eu ia parar e ia pensar. Imagina comigo, você cheio das posses, tudo ali você tinha, estava debaixo da bênção de Deus, tudo ali você tinha. Aí Deus te faz um chamado, aí você, Senhor, eu posso pensar? Porque tem pessoas que, muitas vezes a gente faz uma proposta, ou faz um chamado, e a pessoa diz, eu posso pensar? Eu posso, depois te dou a resposta desse negócio, mas com Abraão não. Ele deixou a sua família, seus pais, e ele seguiu pela fé. E lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que eu faço? Como é que eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? E muitas vezes essa fé falta em nós, ou não? Em mim falta. Muitas vezes falta fé em mim, eu não sei vocês. Eu não sou super-homem. Muitas vezes falta. Quando eu procuro, aparece, eu digo,
porque eu deveria dizer assim, não, eu tenho fé. Não, às vezes eu dou uma balançada, mas Abraão não, ele seguiu com a fé dele, e ele foi caminhando, e Abraão foi seguindo, e junto com ele, ele levou o seu sobrinho, que não era para ele ter ido, mas ele foi, acompanhando seu tio. Por quê? Porque ele trabalhava com seu tio, então ele seguia o tio dele, e Deus não mandou ele deixar ele lá, deixa ele seguir, deixa seguir. Então Abraão foi pela fé, e ele teve uma preocupação, depois uma prosperidade, uma discórdia, uma resolução e uma reafirmação. Quando você recebe um chamado de Deus, quando eu recebi o meu chamado, eu vou lhe ser sincero, eu não pensei duas vezes. Por quê? Eu estava novo na fé, tinha, acho que era 2 anos, novo convertido, 2 anos, foi 2 anos. Me converti em 2012, eu já morava em Recife, passei 2 anos numa igreja lá, e depois vim para cá. Estava trabalhando, tinha meu emprego, minha esposa também trabalhava, e largamos tudo que tinha lá, e viemos para cá. A minha esposa, ela não aceitou a proposta. Ela deu uma parada e disse, não, vou nada, porque era normal. Você está em um local, onde você tem tudo próximo de você. Você tem de um lado shopping, do outro lado praia, tem seu emprego muito bem, trabalhando 2 empregos. Para você está maravilha. Mas naquele momento que Deus me chamou, Ele sabia que aquilo ali não era para mim. Ele sabia que aquela vida que eu estava vivendo ali não era a que Ele tinha projetada para mim. Porque cada um de vocês tem um projeto diante de Deus. Nenhum de vocês aqui foi lançado, feito semente à terra seca, não. Nenhum. Cada um tem seu projeto. Deus tem um projeto para cada um de vocês. E aí fala-se muito de dons. Aí eu digo, não, mas quando Deus dá um dom, Deus dá um dom. Um dá um dom de cantar, dá um dom de pregar, dá um dom de ajudar, dá um dom de servir. Mas você ouviu o chamado de Deus, e você está no seu lugar bom, e você largar tudo e vir para uma terra que você mal conhecia, para um lugar que você chegava aqui que não tinha água, que hoje, por bênção de Deus, está maravilha. Então, meus amados, cada um de vocês tem um chamado de Deus, cada um de nós, e Ele tem um propósito para cada um. E Ele disse para Abraão, tu vai viver de fé. Mas Abraão, quando saiu com as suas fazendas, com seus gados, seus camelos, ele não se preocupou, porque ele ia perder algo no caminho. Ele não se preocupou que ia deixar o pai e a mãe. Lembrando que ele não abandonou a família, apenas ele seguiu o chamado de Deus. Deixou a parentela e seguiu aquilo que Deus fez. É o meu caso. Eu não abandonei minha família, apenas eu deixei ela lá e vim fazer a vontade de Deus, fazer a obra. Mas continua ele sendo a minha família. Continua eu indo visitar eles, continua eu lá resolver os problemas que eles procuram. Mesmo assim somos nós. Então, quando tiver um chamado para você, não pense 2 vezes. Se foi de Deus, abrace. Porque Deus disse para ele assim, ó, sê tu, Abraão, uma bênção, e eu vou te abençoar, aonde tu chegar eu vou te abençoar, e eu sou abençoado onde eu chego. Eu vim de lá para cá, mas é Deus que me abençoa, é Ele que cuida da minha casa, é Ele que cuida de mim. Então, se Ele cuida de mim, cuida de você, eu não estou desprotegido, eu não fui largado numa terra seca, eu não fui jogado ao vento igual uma folha, eu não estou para lá e para cá. Não, nós temos um dono, nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Nós temos um Deus que se preocupa comigo e com você. Nós temos um Deus que Ele está 24 horas nos visitando em nossas casas. E eu costumo dizer que não é preciso você tocar em Jesus, mas é necessário você sentir Jesus. Porque quando você sente Ele, você sabe
que aquele se sentir ali é diferente. É diferente de um abraço de um pai, de uma mãe, de um amigo. É totalmente diferente. Aquela mulher com 12 anos sangrando ali, que ela queria ficar boa, ela disse: não é preciso eu falar com aquele homem. Pelo poder que ele tem, pelo tantas maravilhas que ele já fez aqui, se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Você quer um exemplo melhor de fé do que aquela mulher? Se eu apenas tocar naquela veste daquele homem, eu serei curada. E Jesus não disse para ela: toque em mim que serás curada. Não, ela apenas tocou e ele sentiu. E ele disse: alguém tocou em mim. Não, tocou sim. Por quê, meu amado? Quando Deus ele nos chama, ele se responsabiliza pelo chamado meu e seu. Ele foi responsável pelo chamado de Abrão. Vai para uma terra que lá eu vou te mostrar. E volto eu novamente para o chamado. O chamado é 0800, mas a caminhada ela é dura, meu amado. Ela tem o seu preço. E Abrão pagou o preço para chegar naquela terra também. Ou não? Pagou sim. Moisés pagou um preço para tirar o povo do Egito, porque o povo era de Deus. O povo do Egito pagou um preço pela desobediência a Deus. Teve que passar um processo de Deus. E muitas vezes, quando entramos num processo de Deus, não aceitamos. Mas Deus só me bota no processo quando Ele vê que eu estou errado com Ele. Porque a Bíblia diz que Ele é justo. Ele não vai fazer nada com você se você não merecer. Se você não cair no processo de Deus por injustiça, não. O homem sim, ele é injusto com você, mas Deus não. Ele vai estar com você naquele processo e você vai passar com ele. E aquele que passar vai receber a coroa. Então nós estamos em um processo na caminhada, estamos saindo do Egito. Estamos acompanhando aquele povo ainda do Egito, que o povo saíram do Egito e estavam livres, mas estavam inconformados, porque eles achavam melhor estar no Egito, voltar para o Egito. E tem muito cristão que ele não está conformado com aquilo que Deus deu a ele. Porque muitos acham que andar com Jesus é andar sempre em cima da bonança. Andar com Jesus é estar sempre recebendo dele tudo aquilo que se pede. E não é assim que funciona. Porque se Deus começar a fazer isso comigo, com você, você vai abandonar ele ligeirinho. Você vai deixar ele. Se você começar a pedir tudo a Deus e ele prontamente for lá, tome. Aí, meu amado, eu já pago um preço, você já paga um preço. E muitas vezes você não quer estar na obra. Muitas vezes você se desvia do caminho, igual a Jonas. Recebeu uma incumbência e disse: não vou não. Vou desviar o caminho, porque Deus não vai me ver. Então tem muitas pessoas desviando do chamado de Deus. Tem muitos cristãos que estão desviando do chamado dele. Ele disse: olha, larga o que estás fazendo e vem fazer o que eu ordenei para ti. Mas muitos não vão. Se compara a Jonas. Não, eu não vou não, e acabou. Quem vai fazer eu ir? Meus queridos, o profeta Elias, ele era um homem que tudo que ele pedia a Deus, Deus determinava na vida dele. Ele disse: Senhor, manda fogo do céu. Deus mandou. Mas chegou um tempo que Elias olhou para trás e ele viu os profetas de Baal. E ele disse: Senhor, cadê os teus profetas? Só tem eu. O que é que eu vou fazer agora? Vou correr, vou me esconder, vou me enfiar nessa caverna aqui eu morrerei. Tira a minha vida, porque eu não sirvo mais. Eu não suporto mais a pressão. Imagine que Elias, totalmente diferente de nós, profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da ordenança de Deus. Mas chegou um momento que Elias sentiu fraqueza. E chegou o momento dele entrar numa caverna, dizer: não, morrerei aqui e acabou-se. Mas, meus amados, deixa eu dizer algo para vocês. Quando Deus está num negócio, você não morre não. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus está dentro do negócio,
Você pode fazer o que você quiser, mas aquilo que ele propôs vai ser concluído. Ele disse assim: olha, vai lá e tira aquele homem de lá. Vai lá, anjo, alimenta ele, tira ele de lá. Porque o que eu tenho com ele ainda é maior do que eu já fui. Então Deus tem algo com vocês aqui tão grande e vocês não sabem. Deus tem algo tão grande comigo e com aquelas pessoas que são profetas de Deus, que as pessoas não estão dando ouvido, não estão parando para pensar, porque estão olhando para o lado, estão igual a Pedro. Pedro estava no barco, aí avistou Jesus, disse: eita, será que é um fantasma? Não, é Jesus. Senhor, me deixa chegar até ti aí, deixa eu andar nas águas. Pedro queria andar nas águas, e o mestre faz assim: vem. E Pedro desce e começa a caminhar, mas por um instante, Pedro olhou para um lado, Pedro desviou a atenção de Jesus. E eu costumo dizer que, se Pedro tivesse passado direto, chegado em frente do mestre, abraçado ele, você imagine os apóstolos que ficaram no barco, quantos daqueles não ia querer também descer para ir ao encontro de Jesus? Mas Pedro olhou para o lado, e lembrando a você que Pedro era pescador por natureza, Pedro era profissional, e Pedro conhecia tudo do mar, tudo. Se Pedro olhasse para o céu, ele dizia assim: olha, hoje a pesca vai ser boa, hoje a pesca vai ser mais ou menos, porque ele era homem do mar. Mas naquela andada, naquela vontade dele chegar a Jesus, por um instante ele desviou o foco. Então, se você quer chegar a Jesus, não desviamos o foco, não desvie seu foco, porque o seu chamado é idêntico ao de Abraão. Deixa a tua parentela e vai para uma terra, e essa terra mana leite e mel. Deixa a tua parentela e segue aquilo que eu determinei para ti. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e eu amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Meus amados, nós não somos jogados na lama não, meus amados. Nós não somos qualquer um, não somos pobrezinho, nós não somos Zé ninguém não, meus amados. Nós temos um Deus que tudo pode e tudo faz. Nós temos um Deus que Ele está sempre conosco. Então a fraqueza faz parte da nossa vida, o medo faz parte da nossa vida, mas nós temos que olhar para um Deus que Ele é todo poderoso. E aquele homem, quando sai com a sua esposa, segue com a sua fazenda, segue com seus escravos, segue com seu sobrinho, e ele chega num lugar, e aquele lugar começa a produzir, e produz tanto dele quanto do sobrinho. Veja como Deus é maravilhoso. Deus poderia só produzir dele e deixar o sobrinho lá, a ver navio. Aí começa Abrão a produzir os seus gados, suas ovelhas, seus camelos, e o de Ló, nada, não. Na mesma proporção que era de Abrão, era de Ló. Então, quando você chegar na casa de alguém, a Bíblia diz que quando você põe o pé ali, aquele lugar ali é abençoado. Glória a Deus. Quando você chegar em algum lugar, em alguma casa, seja de quem for, diga assim: olha, Jesus chegou primeiro, Jesus ele está aqui, porque quando você pisa, aquele lugar é abençoado, meus amados. Se tu ser uma bênção, Abraão, vai ser uma bênção, e eu vou te abençoar, Abraão, sobre todas as coisas. E ele cumpriu a promessa com Abraão. Depois tirou o nome de Abraão, colocou para Abraão. Mas o que acontece hoje em dia é que nós estamos exigindo muito de Deus e estamos oferecendo a Ele quase nada. É muita exigência para com Deus. E o que eu estou oferecendo a Ele? O salmista fala lá no 116, 12, Salmo 116, 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Que temos eu para dar a Deus? Que tem eu? Vou colocar eu. O que é que eu posso oferecer a Ele? Um mau culto? Um mau louvor? Uma mau preparação? Uma má oração?
Então, se eu não tenho nada de bom para dar a Deus, mas eu quero que Ele me dê tudo de bom. Mas se Ele me chamou, colocou Ele vai me mandar, e botou em uma terra, e disse que Ele vai me abençoar. Mas cadê a bênção? Meus amados, só o fato de você acordar, só o fato de você andar dentro desse sítio por aí, andar de cima a baixo, e nada te acontecer, é bênção de Deus. Mas é porque nós não queremos essa bênção não, nós queremos outras bênçãos. Nós queremos prosperidade, queremos ser prósperos nessa terra. Mas Abraão foi próspero depois que chegou na terra. No caminho que ele estava seguindo para lá, ele continuou seguindo. Mas na terra que ele parou, ele começou a prosperar. Então a prosperidade de Deus, ela é dada sim, mas é conforme aquilo que Ele preparou e que Ele determinou. Não é como eu quero, não é o meu desejo. Não, Senhor, eu quero que Tu me dê um carro, eu quero que Tu me dê uma casa. Se for vontade dEle, sim. Quem vai impedir? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Mas eu tenho que oferecer algo a Deus, meus amados. Eu tenho que dar um culto a Ele diferenciado. Eu tenho que me apresentar a Ele diferente do que eu era. Porque quando eu estava no mundo, não tinha tempo ruim para mim não. Era tudo maravilha. Eu fazia tudo, a energia, a saúde, tudo. Aí eu venho para a obra do Senhor. Aí eu vou fazer uns eventos, vamos sair para os cultos. Não, meu irmão, eu não vou não, porque hoje eu amanheci meio sem coragem. Eu estou indisposto hoje, mas eu não vou. Mas somos gratos a Deus quando aqueles que se dispõem aí, aqueles que saem do seu cômodo, do seu bombom, do seu sofá e vai fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus, ela não vai parar agora, meus amados. Ela não vai findar hoje nem amanhã. Ela continua, é uma obra contínua. E quando Deus tem um chamado para mim e você, é chamado na obra. Deus não me chamou, meus amados, para ser o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor amigo. Deus me chamou para levar a palavra dele aos 4 cantos da terra e de pregar o meu evangelho a toda criatura na face da terra. E tem um detalhe, ele diz mais: e fazei discípulo. Glória a Deus. Nós temos a função de pregar a palavra dele, e temos a função de fazer discípulos para ele. Porque nós deixamos a semente, e esperamos que ali, aquela semente, ela germine, e ali comece a nascer ali um servo de Deus. Mas hoje, na casa do Senhor, a dificuldade, não dele, mas nossa, é essa: é ter o chamado e não exercer a função. Não exercer a função. Nós temos sim que exercer a função. Nós temos que olhar e ver aqui o chamado de Abraão e ser determinante naquilo que ele chamou, e não parar e ficar olhando para as dificuldades da vida, e ficar olhando para os problemas da vida, e ficar botando defeito em uma coisa e outra, aonde Abraão, ele não pensou, apenas ele obedeceu. Então no chamado de Abraão teve também obediência. No chamado de Abraão teve fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não tenho fé, aí as coisas vão ficar mais difíceis para mim. Então a fé, ela é essencial na minha caminhada, na minha e na sua caminhada. Então, meus queridos, você tem que determinar para Deus o que você é na obra dele. Você tem que mostrar para ele: quem sou eu nesta obra tão grande? Quem sou eu nesta seara? Porque se eu ficar somente
como espectador, eu não estou vivendo um chamado de Deus. Não. Eu não fui chamado para ser espectador, não. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus. E olhe, a obra bem feita. Não é de todo jeito, meus amados. Não é de qualquer jeito. A obra de Deus ela tem que ser bem feita. Eu estou em preparação, você está em preparação. Então, se eu estou em preparação, eu estou recebendo dele o melhor, para eu dar a ele também o melhor, para eu proporcionar a ele o melhor, porque eu só quero as bênçãos de Deus, mas eu tenho que oferecer a ele o meu melhor. Então, todos nós somos chamados por ele, todos nós somos preparados por ele. Mas o que está acontecendo é que muitos estão brincando com o chamado dele. E eu vou citar aqui a vocês um chamado interessante, e todo mundo conhece esse chamado, e esse chamado ele é usado em todos os cantos, todas as igrejas quando se pregam, e quando se fala de Saulo, se fala lá de Atos, no capítulo 9, se fala do chamado de Saulo para a obra de Deus. Quem quer ser um Saulo aqui? Eu não quero. Porque se eu for um Saulo, eu vou passar o que Saulo passou. Quem resiste o que Saulo passou aqui? Não existe não, meus amados. Não resiste. Quando Saulo foi chamado, e Saulo era perseguidor, ele era Saulo, quando ele foi chamado, ele passou a ser Paulo. E Deus disse assim: olha, Ananias, vai lá, na rua direita tem uma casa lá, que tem um homem lá meu, um vaso meu, escolhido. Meus amados, vocês são escolhidos. Vocês não foram pegos lá na prateleira assim, escolher, não, esse aqui não. Vocês foram separados, escolhidos, e estão em preparação. Agora tem muitos vasos que quer descer lá em Jeremias 18, que quer sentir novamente como é a preparação. A preparação de Saulo foi em Jeremias 18. Ele foi quebrado, ele foi peneirado, ele foi moldado, ele foi levado novamente ao fogo para ser cozido de novo, porque é assim que se faz um vaso. Ou vocês acham que um vaso é pegar o barro, moldar e botar lá? Não, você pode até pegar, mas ele não presta. O homem, quando ele desce, quando aquele artesão, ele vai fazer um vaso, ele vai no local e ele escolhe o melhor barro, porque nem todo barro serve para vaso. Veja como é interessante, nem todo barro serve para vaso, tem barro específico. Então nós somos diferenciados, nós temos algo conosco que ainda não percebemos. Nós estamos com a visão daquele homem, daquele servo de Eliseu. Estamos com a visão de Geazi, que ele estava vendo só os problemas na frente dele, mas ele não conseguia ver quem estava por trás dos problemas. Carruagem de fogo, os anjos de Deus. Então é preciso eu ter uma visão diferenciada, para eu ver que o meu chamado é totalmente diferente daquilo que eu achava que era. Então aquele homem olha para aqueles barros e diz assim: ó, o barro é esse. Recolhe o barro, quebra o barro, peneira para tirar as impurezas do barro, molha o barro, prepara o barro, começa a amassar aquele barro. E muitas vezes quando o cristão entra nesse processo, aí ele diz assim: agora eu sei como é fazer um vaso. E ele começa a mastigar aquele barro ali, começa a moldar, quebrar, preparou, bota na máquina, começa a moldar, faz o molde daquele vaso, aí agora bota para secar, secou, tá bom? Não foi aprovado, vai ser lançado no fogo, para poder ser aprovado. Então se você e eu quer ser aprovado por Deus, isso aqui que estamos passando, meus amados, dê glória a Deus. Agradeça a Deus que você acorda de manhã. Agradeça a Deus que você tem saúde.
Agradeça a Deus que você tem alimento em casa. E quantas pessoas não têm alimento em casa? Quantas pessoas não têm saúde? Eu não vou nem dizer aqui, que vou até fazer um comentário, que o povo diz assim, tem muitas pessoas inacamadas que queriam estar na igreja. Eu não vou passar por esse processo, desse ponto. Por quê? Porque eu já vi muita historinha, meus amados. Eu já vi muito pedido de cristão assim, ó: Senhor, tu vê onde eu moro distante da igreja, mas se tu me der um carro, todo culto eu vou estar lá. Deus sabe que ele não vai estar, mas Deus dá. Toma o carro. Aí tu vem, primeira semana, segunda, terceira semana, esquecer essa igreja. Por quê? Porque o trabalho te ocupou. E tu não vai mais poder ir para a igreja. Não vem mais. Mas tu pedisse um carro. Mas Deus te deu. Mas eu não sou fiel a Deus como Ele é a mim. A minha fidelidade com Deus é totalmente diferente. Então eu só quero que Deus me dê de bom. E eu quero servir, eu quero dar a Ele o que para mim não interessa mais. O que se oferece a Deus aí fora é o que não interessa a Deus. O que o povo está dando a Deus aí é pecado. E Ele não gosta de pecado. Ele ama tu, pecador. Ele me amou, pecador. Mas o meu pecado Ele abominou. O teu pecado Ele abomina. Então o vaso vai para o fogo. E o fogo começa a queimar. E ainda tem muitos vasos que quando sai trincado. Volta de novo. Passar pelo mesmo processo. E tem cristão que entra nesse processo de Deus. Tem cristão que cai nesse processo. E só Deus sabe o dia que ele vai sair, ou ela vai sair. Só Deus sabe o momento de tirar. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é bom para mim e para você. Irmão, Deus, será que a dor é bom para mim? Meus amados, quem me conhece, te conhece é Deus, e mais ninguém. Ele vai até o profundo da minha e tua alma, e lá Ele ensina lá. Lá Ele sabe quem tu és, sabe o que tu faz, sabe aonde tu anda, sabe por onde tu está botando os pés, conhece tuas atitudes. E muitas vezes nos achamos que Deus, Ele está a meu serviço. Deus, Ele é o meu, vamos dizer assim, Deus é a minha, aquela coisinha de mágica que você passa a mão, aquela garrafinha que você passa a mão e sai ali o mágico e diz assim: não, tome, meu filho, o que você quer. Não, meu filho, a obra de Deus, ela é árdua, mas ela é muito boa. O andar com Deus é muito bom. Andar com Ele é estar sempre ao lado dEle. Agora, quando você anda com Deus e anda com o mundo, aí a gente vai lá para Romanos, aonde Paulo fala que eu não tenho que me amoldar às coisas desse mundo. Não existe um cristão que é cristão e é do mundo. Não existe. Ou você é cristão ou você é do mundo, porque as trevas não podem andar com a luz. A luz, quando chega, as trevas somem. Mas eu costumo dizer que tem certo cristão que quando chega nas trevas, fica mais treva ainda, porque não tem luz. A luz é Jesus. Então nós somos diferenciados, meus amados. Nós somos chamados para fazer a diferença, não para andar com aqueles que não são diferentes, não para fazer aquilo que o mundo faz. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e muitos acham que esse mundo é de Deus. Quem comanda é o maligno. Nós estamos aqui em uma luta, estamos aqui de passagem. Nós não pertencemos a esse mundo, não. O nosso lugar é no céu. O próprio Jesus disse: subirei aos céus, vou preparar vossas moradas e voltarei para levar vocês. Quando Ele falou vocês, não foi só Ele, não, falou todo mundo. Ele quer que todo mundo vá. Mas para todo mundo ir, vai ser necessário fazer a mudança. Mas eu não quero sentir na pele, mas eu não quero sentir o peso. Aí eu quero andar à vontade, eu quero fazer o que eu quero fazer e acabou-se. Estou nem aí. Chego domingo, vou para o culto, escuto a palavra, vou embora. Meus queridos, quando a gente chega para adorar o Senhor, quando a gente senta para ouvir a palavra,
e a gente sai pior do que a gente entrou, não foi a palavra não, meus amados. O problema não é a palavra, o problema não é a igreja, o problema sou eu. Porque a Bíblia diz que quando eu escuto essa palavra, algo acontece na minha vida. Aleluia. Zaqueu era cobrador de imposto. Zaqueu tinha um desejo, tinha uma vontade de conhecer Jesus. Mas naquele dado momento ele não poderia, porque ele tinha dificuldade de ver Jesus. Ele era baixinho e a multidão era grande. Então ele tinha que arrumar uma situação para poder ver aquele homem, para saber quem era aquele homem. Ele era curioso. Zaqueu tinha curiosidade de saber quem é esse homem que tanto falam dele aí. Eu quero conhecer ele. E ele sobe em uma árvore e Jesus diz assim: Zaqueu, desce daí. E eu imagino e falo assim: como é que esse cara sabe o meu nome? Que eu nem conheço ele. Porque ele conhece todos nós. A Bíblia diz que antes de você ir para o ventre da sua mãe, Deus já conhece você. Antes de você ir para o ventre da sua mãe, Deus já te conhece. Ele tem você na palma da mão. Aqui, ó, na palma da mão ele tem tudo. Então não tem como me esconder dele. Não teve como Jonas se esconder dele. Não teve como Elias se esconder dele. Porque ele está em todo canto. Ele é o olho que vê tudo. Ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo sabe, tudo faz e tudo pode. Mas eu quero me esconder de Deus. Não tem como. Você não pode se esconder dele. Você se esconde do homem, mas de Deus não. Então o chamado de Abraão foi um chamado diferenciado, diferente do meio do seu. Aí eu pergunto: e você sabe o seu chamado? Você conhece alguma coisa do seu chamado de Deus para com você? Você tem noção mais ou menos do que é que Deus quer de você? Porque tem pessoas que Deus dá um dom e não usa. Tem pessoas que Deus tem uma preparação e a pessoa não aceita. Tem pessoas que Deus tem um chamado e ele rejeita. Então quando eu saio com os irmãos por dentro desse mato por aí, dentro dos sítios, para dizer para aquele povo que Deus é bom e o diabo não presta, eu estou fazendo algo que Deus me chamou para fazer. Eu não estou me engrandecendo. Eu não estou indo para lá porque eu sou o pastor, porque eu sou o crente, sou o cristão, não. Eu estou levando o ID. Eu estou apresentando aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou que estão sendo enganados pelos homens na terra, apresentar a verdade, dizer para você que Jesus salva, liberta, cura, dizer para você que só tem uma pessoa a quem você pode pedir, é Jesus. Só tem um intercessor que você pode pedir a Jesus. Mas o mundo lhe apresenta vários intercessores. Tem muitos. Mas a Bíblia diz que tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não balança. Mas o meu Jesus, aleluia, ele tem poder para transformar a tua casa, a tua vida. Ele tem poder para entrar na tua casa nesse momento e retirar tudo quanto não presta e fazer de ti uma criatura nova, porque ele fez com Zaqueu. Quando Zaqueu ouviu a voz dele, ele disse: desce daí, porque a salvação chegou na tua casa. Aleluia. E essa salvação chegou na minha casa. Glória a Deus. Eu comecei a ser evangelizado por uma menina de 12 anos que eu não conhecia. Em 96, essa moça chegou para mim e me evangelizou. E eu não conhecia Jesus. Eu apenas ouvia falar. E a Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. É necessário andar com o Filho. É necessário aceitar o Filho. É necessário fazer a vontade do Filho. Então lá em 95, observe, 95, 2012, numa vigília, num vigilhão, várias vigílias eu tive aqui, viu, meus amados, porque eu sou fã de vigília, eu gosto de vigília. E eu era ímpio, eu não era cristão,
mas toda a vigília que teve aqui em Pedra Branca, pela Batista, eu era frequentador dela, toda. Eu não me lembro de ter faltado nenhuma dela, eu não me lembro. Toda a vigília eu estava lá. E nesse dia, que Deus tinha preparado o meu chamado, Deus tinha preparado a minha chegada na seara dele, o diabo fez de tudo para eu não botar os pés aqui em Ameixa. Parece mentira, mas eu digo uma coisa a você: Satanás, ele conhece também a tua vida, ele conhece também a minha vida, conhece tranquilo. E eu vou te apresentar aqui algo, lá em Jó, quando Deus estava em uma reunião com os anjos, e chega ele, e Deus fala assim: tu vieste de onde? Eu estava rodeando a terra, passeando pela terra. Ele está passeando, ele passeia pela terra. O diabo, ele está. Pessoas que não querem, eu não suporto ver essa palavra diabo. Não, ei, isso me dá medo. Tenha medo não. Tenha medo da sua perdição. Tenha medo do purgatório para onde você vai. Tenha medo do que vai acontecer com você, se você se manter andando com ele. Porque a Bíblia diz que filho de Deus é aquele que aceitou o filho dele. Aquele que anda com Deus é quem aceitou o filho dele. Aquele que não é filho de Deus não. Não adianta dizer que é não. E eu não vou dizer aqui a você que você no seu pecado, você é filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. Para ser filho, Deus tem que aceitar o filho dele, Jesus de Nazaré. Aí quando você aceita o filho, você passa a ser filho de Deus. Mas você agora é criatura. Eu era criatura de Deus, não era filho. E estava tudo certinho para Roberto e a família vir para Ameixa. Meu carrinho velhinho, nunca tinha andado com ele para tão longe, Paliozinho 98, nunca tinha feito revisão nele, era só de casa para Boa Viagem, voltava para o trabalho, tudo preparado para o grande vigilão aí em Pedra Branca, tudo certo em nome de Jesus. 15 dias, já tinham preparado o ônibus, já tinha alugado o ônibus, estava tudo certo. O irmão disse: olha, sexta-feira, faça uma revisão no carro, no sábado a gente viaja, tranquilo. Tudo preparado, meus amados. O ônibus chega na sexta, vai para a revisão, e essa revisão o carro não sai. Sexta o dia todinho, sábado até 5 horas, o irmão liga para mim e diz: olha, meu irmão, e eu não era cristão não, ele fez assim: olha, seu Roberto, não tem como ir, o ônibus está quebrado. Eu disse: e agora? Pastor, o carro quebrou. Ele fala assim: deixa o pessoal de boa por aí, fala com os pastores e fica por aí tranquilo. Eu disse: não, eu ficar tranquilo? Eu perder a vigília aqui? Eu ímpio? Eu, pecador nato, perdeu a vigília aqui? Pastor, eu vou com o meu carro. Ainda me lembro, ele disse: tu é doido, não vai chegar na metade do caminho, meu carrinho velhinho, mesmo assim. Pastor George, meu carrinho velhinho, mas chegou, viu? Não vai chegar no meio do caminho, homem, tu é doido. Eu digo: eu vou, pastor. Arrastei a minha esposa, minhas meninas, chamei um pastor lá, mas ele: não, fique de boa, porque vá tranquilo. Peguei a minha sogra, arrastei. 6 horas da noite eu estourei aqui com o meu carrinho aqui, na frente do pastor Jorge. Ele: tu é doido? Eu disse: doido? Bora para a vigília. E nesse dia eu me converti. Satanás, ele perdeu, meus amados. O inferno nesse dia, ele balançou, porque ele tentou de tudo. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, não tem, meu irmão, não tem borracha de Satanás no mundo que apaga aquilo que Deus escreve. Então creia tão somente nele. Seu problema é maior? É não. Nosso Deus, ele é maior. Eu falando aqui que Saul estava naquela guerra 40 dias ali, e Golias de frente com ele. Golias de frente com ele lá. Os homens lá 40 dias, homens preparados para a guerra. Saul é lá o rei. E quem vai enfrentar aquele homem? 3 metros de altura. Quem vai? Não, vai tu? Oxe, vai tu. Olha a espada do homem. Olha o escudo do homem. Meus amados, muitas vezes nós perecemos porque nós olhamos para o problema e esquecemos que o nosso Deus, ele é maior. Saul, ele olhava para o problema, mas quando Davi chegou, disse: ei, homem, o que é aquilo ali? Está vendo não, Davi? Olha o tamanho do homem. Davi olhou para aquele assim: mas eu não acredito não que vocês estão medo daquele cara ali. Oxe, é doido, é? Eu vou lá enfrentar ele. Tu, Davi? Vou. Sabe por que eu vou? Porque aquele incircunciso ali, aquele fariseu, ele está falando mal do meu Deus.
e eu vou lá enfrentar ele, só porque ele falou mal do meu Deus. E quantas vezes escutamos blasfêmia de Deus aqui e ficamos calados? Quantas vezes escutamos um e outro blasfemar de Deus e fechamos a boca? Não, eu sou salvo. Está falando mal de Deus, é problema dele e Deus. Meus amados, nós temos que primeiro reconhecer o nosso chamado, para depois nós caminhar na direção de Deus. Enquanto você não reconhecer o seu chamado, você vai ficar vagando. Porque você tem fé suficiente, que Abraão teve, para entrar naquele chamado e ir-se embora? Tem fé? Eu não tenho. Vou dizer a você que eu tenho fé, a fé de Abraão, porque a primeira prova que eu caio, eu esqueço a fé. Você passa dias e mais dias com fome, sem reclamar? Não passa. Você não passa. Então a questão é fé. Então, se nós usarmos a fé que Deus nos deu, se a fé de Pedro, naquele dia que ele desceu nas águas, continuasse, ele seguiu o caminho. Ele não tinha parado, ele não tinha descido, ele não tinha olhado para o lado, mas ele olhou. Porque nós somos humanos, irmãos, somos falhos, mas nós temos que acreditar que o nosso Deus, ele é maior que tudo. Deus, ele é maior que tudo nessa vida. E você não está jogado ao léu, você não está abandonado por Deus, não, meus amados. Tem umas pessoas que Deus coloca na reserva. Tem umas pessoas que Deus coloca no processo mais doloroso, porque Ele sabe. Porque Deus sabe aquilo que eu necessito. Deus sabe que eu caio naquele processo, porque Ele sabe que quando eu sair, eu vou sair muito mais forte do que eu entrei. Porque Ele não vai me abandonar, não. Elias disse, quero morrer, vou entrar na caverna. Ele disse, não. Morrer? Entrar na caverna? Sai daí, vai-te embora fazer o que eu te mandei. E é eu e você na obra. É nós na obra do Senhor. Nós temos que primeiro reconhecer o nosso chamado. E a Bíblia diz que quem nos chamou é fiel. Quem nos preparou é fiel. E é por isso que estamos aqui. Porque Deus, Ele é maravilhoso para com mim e para com você. Amém, meus queridos?